Olá, tudo bem? Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. E o tema deste vídeo que vamos tratar agora é: quem estava longe de Deus? Se não respeitarmos a época, o tempo e os destinatários das cartas, não há como crescer jamais no entendimento da sã doutrina, e assim ser presa fácil dos lobos. Tire um tempo durante o dia e leia a sã doutrina, que está entre as cartas de Romanos e Hebreus. Para nós que somos judeus, são nelas que estão as palavras para o nosso crescimento espiritual. Os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros históricos, são livros da história de Jesus de Nazaré, o Filho do homem. Nesses livros se encontram ensinamentos para os judeus, tanto que o apóstolo Paulo não está relatado neles. Para os judeus, os gentios, antes da cruz, não tinha valor algum. Para eles, o que importava eram os judeus circuncidados e aqueles que tentavam, de alguma forma, cumprir a lei mosaica. Os gentios que não tinham lei eram tratados como estrangeiros, forasteiros, peregrinos, ou seja, para os judeus e para os fariseus, os gentios antes da cruz não tinham nenhum valor. O próprio Jesus de Nazaré disse para os seus discípulos que veio somente para os perdidos da casa de Israel. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse em sua epístola aos Efésios. Efésios capítulo 2, vamos ler entre os versículos 11 e 13. Diz assim no 11: Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quem estava sem Cristo? Eram os judeus que estavam antes da cruz. Nós temos que respeitar a época, o tempo e os destinatários da carta. Se não fizermos isto, dá-se a impressão deste ocorrido ser uma notícia recente. E com isto, o que dizem aos fiéis que antes deles entrarem para uma determinada religião, uma determinada igreja, eles estavam sem Deus, sem Cristo? Mas aqui não é isto que o apóstolo Paulo deixou escrito. Isto aqui era para os gentios que não era povo de Deus, que eram tratados como forasteiros estrangeiros e povo pagão. Separados da comunidade de Israel, os gentios eram considerados separados da comunidade de Israel por eles não terem sido escolhidos por Deus, como foram os israelitas, ou seja, os hebreus, quando foram resgatados da escravidão no Egito. Foram tirados das garras de Faraó. Por isso eles eram considerados como separados da comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa. Por eles não fazerem parte dos israelitas, outrora escravos, então eles eram estranhos às alianças da promessa. Qual foram as promessas essas feitas por Deus aos hebreus? Sem Deus no mundo. Quem estava sem Deus no mundo eram os gentios antes da cruz. Porque Jesus de Nazaré, o Filho do homem, não veio a não ser para os perdidos da casa de Israel, como está escrito no livro histórico de Mateus. Vamos ler para afirmarmos o que acabamos de dizer. Mateus 10, versículos 5 e 6. Olha o que Jesus de Nazaré disse aos discípulos.
A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus de Nazaré veio exclusivamente para os perdidos da casa de Israel. Se você tiver curiosidade, Mateus 15, versículo, não lembro se é 15 ou 20, que fala sobre a mulher cananeia. Também lá é mais explícito ainda. A religião tenta se justificar na lei de Moisés, mas eles pensam que a lei de Moisés é somente o livro de Levítico, Deuteronômio e Números. Mas os 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros da lei. Porque Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei de Moisés. Ele nasceu sob a lei. Ele nasceu debaixo da lei. Quando você lê esses 4 livros, você está lendo o Evangelho para os judeus, para os da circuncisão, para aqueles que foram circuncidados ao 8º dia. São cumpridores do legalismo. O sistema religioso, nos dias atuais, ainda se utilizam destes livros da lei para impor ensinamentos ao povo gentil. Infelizmente, a religião ainda não teve um encontro com o Deus vivo, que é Espírito. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo agora diz aos gentios que estavam se convertendo que graças ao sangue de Cristo que verteu naquele madeiro, eles estavam em Cristo Jesus e eram filhos da promessa, quando Deus fez a Abraão. Então, vamos concluir. Quando, para o sistema religioso, para a religião, para as sinagogas, eles colocam esses escritos como dizendo assim: antes de você entrar para esta religião, para essa igreja, vocês estavam sem Deus no mundo, estavam sem Cristo, vocês estavam nas mãos de Satanás, nas garras do diabo. Mas eles fazem isso porque eles são estudados, eles têm conhecimento, que Paulo disse, não para os dias de hoje, Paulo disse para os judeus que estavam vindo antes da cruz, para aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo, ao verdadeiro cristianismo, não aos evangélicos, não a uma religião. Eles estavam saindo do legalismo, da lei mosaica, e fazendo uma transição para o Novo Testamento, a sã doutrina, ou seja, para o Cristo ressuscitado. Estes versículos é exclusivamente direcionado àquelas pessoas. Não se trata nos dias atuais. Não tem nada a ver. Pelo contrário, quando a pessoa está fora dessas igrejas, dessas sinagogas, elas são escravas da carne, da natureza adâmica, da natureza carnal. Porque ninguém pregou a eles ou ensinou o caminho do verdadeiro evangelho, que é o do Cristo ressuscitado. Então essas pessoas estão atordoadas, porque é tanta mentira, é tanta roubalheira, é tanto engano que eles não sabem para onde vai. Mas, com certeza, é melhor eles fora do que dentro da sinagoga, porque dentro da sinagoga eles se tornam escravos de homens. Eles começam a ter que obedecer a doutrinas carnais, a doutrina de homens. Lá fora era escravo da carne. Entrou para dentro da chamada igreja, são escravos da carne e escravos de pastores, de líderes, que começam a colocar preceitos da lei de Moisés, maldição da lei de Moisés, e a vida daquela pessoa tende a ser 1 milhão de vezes pior do que antes de entrar para a religião. Então, amado, entenda,
esses 3 versículos que nós lemos, de Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 13, foi exclusivamente para os judeus que tinham feito a transição antes do madeiro, antes de Jesus ter sido crucificado, ressuscitado, para o evangelho, para a sã doutrina que Paulo foi escolhido por revelação para pregar a nós, gentios. No caso, seria a eles. Para os que nasceram depois do ano 70, quando Paulo já tinha morrido, já tinha ido para a glória do Pai, do ano 70 para cá, na verdade, é Deus mesmo quem ensina as pessoas. Como diz em Hebreus capítulo 8, do versículo 7 em diante, depois daqueles dias, Deus fez uma nova aliança. E é Ele mesmo quem ensina a humanidade, as pessoas. Ele ensina a quem Ele quer. Ele doutrina a quem Ele quer. Porque no mundo há os filhos da perdição e há os eleitos de Deus. E Deus mesmo é quem é o instrutor dessas pessoas, dos eleitos de Deus. Quando você está no mundo, mas que você é sensível ao Espírito Santo, que você confessa Jesus ressurreto, Deus já está no teu espírito. Você não precisa ir para dentro de nenhuma denominação. Você está trilhando, caminhando com o próprio Criador dentro do teu espírito. Basta você ser sensível ao Espírito Santo. Basta ser sensível. E você sempre estar confessando, Jesus, Jesus, eu te amo, Jesus, eu sei que o Senhor ressuscitou por mim. Deus, o Deus vivo, eu creio, eu sei que é Ele que está falando no meu intelecto, é Ele que está dentro do meu espírito, falando no meu subconsciente. Quando você vai fazendo isso, Deus vai trabalhando dentro de você, dentro do teu espírito, e você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa a estar já reinando em vida no reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, bebida, riqueza, mansão, carrões. O reino de Deus é Deus mesmo reinando dentro de nós. É algo, não é algo com de visível aparência, de toque. Não. O reino de Deus é espiritual. E ele só se estabelece dentro de uma pessoa quando a pessoa é espiritual. Para pessoas carnais, para pessoas que gostam de dinheiro, para pessoas que gostam de comer pão e beber suco, para pessoas carnais, não há. O Espírito de Deus não está nessas pessoas. Não está. Amém? Então, entenda, amado. O que nós lemos, o que nós acabamos de ler, é a pura realidade. É a pura verdade. Nos dias de hoje, o próprio Deus está em nosso espírito. Amém? Amado irmão, o que nós lemos, o que nós estudamos se refere aos gentios. Antes da cruz não significa as pessoas nos dias atuais, que não estão dentro das chamadas igrejas. Quando respeitamos o tempo, a época e para quem foi escrita as cartas, tudo fica mais fácil de entendermos. Se foi útil para você este vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos levar a sã doutrina adiante para que sejam alcançados nossos irmãos eleitos que estão sendo enganados, tosquiados e escravizados na religião. Toda honra, toda glória e todo louvor seja de nosso Senhor e Cristo, Jesus. Graça e paz até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.